Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus, para a glória do nosso Pai, estamos aqui para assim estar meditando na palavra de Deus, e peço aos irmãos que não esqueçam de orar pelos pedidos que foram feitos no domingo em relação à nossa Assembleia, à saúde dos irmãos, a nova diretoria da igreja, né? Que Deus nos dê sabedoria para estar sempre fazendo a vontade dele, e também orar pela nossa conferência, pelo pregador, pastor Ebenezer, que a palavra de Deus naqueles dias venha falar profundamente aos nossos corações, ok? Então, esse é o nosso pedido de orações nessa noite. Não pedir, lembrando para a gente continuar orando no decorrer da semana. Bem, meus irmãos, também para os irmãos estejam orando, né? Nós estamos aí em fase de acabamento da casa pastoral, ainda falta muita coisa, mas nos ajude pelo menos em oração para que Deus nos dê a graça de concluirmos o quanto antes esse trabalho. Bem, meus irmãos, nessa noite nós vamos meditar um pouco nos Salmos de número 16. Os Salmos de número 16, ele vai dizer o seguinte, versículo de 1 a 5, primeiro parte nós vamos ler. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores daqueles que correm após outros deuses se multiplicarão. Não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, possa assim estar abençoando grandemente a sua palavra. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pela bênção que o Senhor tem concedido à tua igreja. E queremos te pedir, ó Pai, tempos de refrigério, o Senhor possa estar confortando, consolando os nossos corações, ó Pai, e nos dando ânimo, ó Deus, para continuar trabalhando para o Senhor, levando, ó Pai, a tua obra adiante, até o dia que sim, o Senhor te permite a cada um de nós, Senhor. Usa o teu povo, usa, ó Pai, a tua igreja, para podermos assim, ó Pai, estar fazendo com que outras pessoas venham a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Também queremos te pedir, ó Pai, pela vida do pastor Ebenezer, a pregação que ele vai estar assim, nos auxiliando, ó Pai, nos dias de conferência, que venha ser mensagem, ó Pai, abençoada para os nossos corações. Senhor Deus, também com os irmãos que estão enfermos, abençoa grandemente a vida de cada um deles e supera a necessidade dos teus filhos. Seja com os missionários, capacita, Pai, e ajuda grandemente. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Bem, irmãos, o Salmos 16 é um salmo de lamentação, tem um aspecto profético digno de nota, que espalha muito das profecias messiânicas sobre o sofredor, o servo sofredor. Isaías 53, quando nós lemos lá o capítulo 53 de Isaías, ele descreve o sofrimento do servo, ou seja, falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este poema de Davi tornou-se essencial na pregação dos apóstolos, da igreja primitiva. Pedro, né? Atos capítulo 2, versículo 23 ao 31, ele vai falar um pouco sobre, ele vai mencionar esse Salmo 16, vocês lendo o texto lá de Atos capítulo 2, versículo 22 a 31, vocês vão achar lá ele mencionando, né? E esse Salmo, ele possui 4 partes, ou seja, ele tem 4 temas. Então, dentro dessa questão, como nós vimos no Salmo 16, só resta nos meditar no seguinte tema: seguro nas mãos de Deus.
Ou seja, só nas mãos de Deus é onde nós estamos seguros mesmo, ou seja, debaixo da potente mão de Deus é onde o servo do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai estar andando alegre, satisfeita, mesmo com as dificuldades, porque nós sabemos que o inimigo ele tenta atrapalhar a vida da igreja, mas nas mãos de Deus nós vamos levando devagarzinho e chegamos ao nosso objetivo, que é até o trono da glória de Deus, né? Então, chegamos lá, mas se formos realmente diante das mãos de Deus. E estar debaixo das mãos de Deus, guardado, seguro nas mãos de Deus, é ter uma vida diferenciada do mundo, né? O mundo aí, ele está hoje aí apresentando 1001 vantagem, e nós sabemos que o povão tem corrido atrás disso, e diga-se de passagem, alguns têm se deixado levar, mas nós precisamos entender que Deus, ele é soberano e que Deus tem, assim, a sua primazia. Então, baseado nesse tema, nós podemos ver, irmãos, que o servo do Senhor, ou seja, o salvo do Senhor Jesus Cristo, que está realmente nas mãos de Deus, ele primeiro, em primeiro lugar, ele tem que estar como Davi estava. Nós vemos que o Davi, nesse salmo, ele faz um pedido de libertação. Ele faz um pedido de libertação. E ele dirige a Deus esse pedido de libertação. Ele faz esse pedido de libertação e dirige a Deus. Versículos de 1 a 3, ele vai deixar bem claro essa questão, né? Ele diz: guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Então, quando ele faz esse pedido, ele está pedindo que Deus guarde ele. E aí nós precisamos também, como servos do Senhor e servos fiéis a Deus, nós precisamos estar também exclamando: o Senhor nos guarda dos tempos difíceis, o Senhor nos guarda das maledicências desse mundo, porque elas são muitas, mas nós precisamos estar firmes, olhando para o Senhor Jesus Cristo, ou seja, clamando ao Senhor. Davi, ele faz um clamor, né? Podemos entender como um clamor. Eles: guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Versículo 3: quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres, em quem estão todo o meu prazer. Então, quantos estão na terra, são eles os ilustres que estão em todo o meu prazer. E aí nós podemos ver, irmãos, que o servo de Deus que trabalha, o servo de Deus que adora a Deus, o servo de Deus que tem prazer em estar na casa de Deus, o servo de Deus que tem prazer em estar orando ao Senhor, ele também se alegra, e o nosso Deus, ele tem prazer em ter esse servo, em proteger e guardar. Então nós precisamos estar realmente seguros. Davi, ele faz esse pedido para que Deus liberte eles. Lógico que Davi tinha as suas perseguições, nós sabemos muito bem, conhecemos muito bem a história de Davi, e consequentemente, hoje a história da igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ela também não é diferente, é uma igreja que é perseguida. Houve a perseguição física, mas também tem a perseguição espiritual, que ela permanece, ou seja, ela é incessante, essa perseguição, porque o alvo do perseguidor é fazer com que muitos se afastem da igreja, do corpo da igreja local, e nós temos que estar unidos, juntos, para a glória de Deus, para que ele se alegre, que ele tenha prazer em realmente ver os seus filhos andando juntos e cumprindo os seus mandamentos, suas ordenanças. Jesus, ele foi um dos que deixou bastante ordens no Novo Testamento, né, nos Evangelhos principalmente, para que a sua igreja cumprisse, né? E nós somos parte dessa igreja e precisamos cumprir os mandamentos de Deus. Mas nós também, irmãos, podemos ver que Davi, nesse salmo, ele mostra a condenação dos perversos às suas práticas.
O versículo 4, ele diz o quê? As dores daqueles que correm após outros deuses se multiplicarão. As dores daqueles que correm após outros deuses se multiplicarão. Não oferecerei suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Então, irmãos, o salmista aqui ele mostra e fala sobre a questão das dores, das dificuldades dos que realmente não querem nada com Deus. A dores, a situação deles é terrível. Mas isso isso tem que servir de um combustível para nós, para que nós venhamos ter misericórdia deles, ter compaixão e correr atrás para, mesmo sem eles quererem, a gente está levando eles a entender que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a melhor coisa que tem nesse mundo. E isso é algo que nós precisamos primeiro começar, de uma certa forma, em oração. Não podemos desanimar de estar orando por esses que estão assim. O salmista, ele fala, né? A condenação dos perversos e suas práticas. Ele fala da condenação deles. Mas nós temos que, sabendo que eles estão condenados, ter misericórdia deles. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai se preocupar com isso também, né? Ajudar. O versículo 4, ele fala isso. Esse salmo é um salmo maravilhoso que ele nos fortalece. Primeiro porque ele nos dá a certeza que nós clamando a Deus, ele vai nos sustentar com a sua mão poderosa. E segundo, nós podemos ver que os que não têm o temor de Deus, mas eles têm uma grande chance de participar do amor de Deus, porque o amor de Deus ele é infinito. Mesmo ele sendo, como diz o Salmo 52, que a ira de Deus permanece sobre eles, mas ela só permanece enquanto eles não reconhecerem que realmente são pecadores. Porque se eles reconhecerem, com certeza, João 3,16 vai estar entrando em cena de imediato, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eles vão obter a vida eterna. E precisamos nos empenhar em oração em prol desse povo. Orar é o que nós mais precisamos fazer nesse mundo e principalmente nos últimos dias, nos últimos tempos, para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça, no Senhor, na graça do Senhor. E quando a igreja se fortalece, eu e você estamos fortes, porque nós somos o corpo da igreja, nós fazemos parte desse corpo, e aí sim nós vamos estar agradando a Deus. O salmista, ele tinha suas dificuldades, mas ele sempre se voltou para Deus, mostrando que ele tinha um bom relacionamento com Deus e que ele só sofreu muitas decepções. Algumas eram necessárias para o seu crescimento, mas algumas sofreu por causa da sua desatenção do pecado e de uma certa forma ele transgrediu os mandamentos de Deus, aí ele sofreu. Mas se não fosse isso, com certeza a vida dele tinha sido um pouquinho melhor do que o que foi. Nas questões das dificuldades. Mas isso chama a nossa atenção para que nós venhamos não entrar nos mesmos erros que ele entrou, mas adorar e confiar no Deus que ele adorou, que ele confiou, no Deus que ele afirmou que era um Deus que guardava os seus. Então, essa é a nossa obrigação de estar adorando ao Senhor, estar buscando, estar servindo a Ele. Mesmo diante dessa questão que os ímpios, ou seja, as pessoas que não têm o temor de Deus, eles
vão sofrer consequência, mas nós precisamos orar, nos dedicar para que isso não venha a acontecer na vida de nenhum. Ou seja, quanto menos, melhor, né? Mas também nós podemos ver, irmãos, que o salmista, ele fala de uma exaltação do relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus, ele mostra que realmente era um relacionamento bom, né? Se nós formos dar uma olhadinha lá nos versículos 5 e 8, versículos de 5 a 8, ele vai dizer o seguinte: ó Senhor, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Certamente me coube uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselha. Até de noite o meu coração me ensina. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita. Não serei abalado. Então, irmãos, essa narrativa desses 3 versículos, 5 a 8, nós podemos ver que é uma narrativa de quem tem realmente um relacionamento sério, um relacionamento firme com Deus. E esse é o perfil de todo crente fiel ao Senhor Jesus Cristo, desse relacionamento fiel, desse perfil de relacionamento com Deus. O salmista, ele fala abertamente, claramente, ele não deixa dúvida para ninguém que ele tinha dificuldade de se aproximar de Deus, que ele tinha dificuldade, não. Ele tinha um bom relacionamento com Deus, ele vivia bem com Deus. Quando Deus o castigou por causa dos seus erros, ele sempre foi fácil e prático em dizer: pequei contra o Senhor. Então, o salmista, ele não tinha dificuldade nenhuma. Nós precisamos entender isso e colocar em prática também, ter um relacionamento bom com Deus, para que nós venhamos assim a cada dia estar realmente vivendo para a glória de Deus, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Pai. Mas também nós podemos ver, irmãos, a afirmativa confiante de que Deus poupará e abençoará a vida do salmista, né? Ele faz uma afirmativa no final do Salmos 16, que tinha realmente essa afirmativa, ela era confiante. Não foi uma afirmativa com dúvida. Se você ler o versículo 9 até o versículo 11, ele vai dizer o seguinte: portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha língua. Lambem a minha carne, repousará segura, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver a verdade da vida. Na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Então, o salmista, ele faz essa narrativa afirmativa, que ele realmente, ou seja, como diz o versículo 8, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha língua. E o versículo 11 diz o quê? Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à sua direita. Ou seja, ele conhece, ele reconhece e ele realmente está convicto que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é fiel, que Deus pode tudo. Então, essa afirmativa, ela nos enche de alegria, nos enche de coragem, para que nós possamos, assim, a cada dia servir melhor a Deus, buscar de uma forma ou de outra. Ou seja, nós, como servos de Deus, temos a alegria, temos o prazer de estar servindo a Deus, mas precisamos a cada dia estar melhorando as nossas atividades, as nossas orações,
o nosso compromisso, a nossa obediência, porque a única coisa que faz o homem fugir da presença de Deus é a desobediência. Nós temos que ser obediente à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus quem nos ensina, é a palavra de Deus quem nos exorta. E o salmista está dizendo que Deus é um Deus, ou seja, o nosso Deus é um Deus que nós podemos confiar nele abertamente, sem duvidar, sem sombra de dúvida. Só ele é quem nós podemos verdadeiramente estar confiando. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que marchar com ele sempre firme para a glória dele. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos fazer tudo para a sua glória. Vamos orar para encerrar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Perdoa os pecados, nossas falhas, ó Deus, e dá uma noite de descanso na tua presença, permitindo, ó Deus, que possamos amanhã ter um dia de trabalho para a louvor e glória do teu nome. Seja, Pai, com o teu povo, abençoa, Pai, cada um e supre as nossas necessidades. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te oro agradecidos. Amém. Ok, meus irmãos, boa noite, todos em paz. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor,